Sêneca, Cartas a Lucílio, livros 11 a 13, parte 2. Naufraguei antes mesmo de embarcar. Não vou dizer-te como isto sucedeu, mas não fiques pensando que se trata de mais algum paradoxo estoico. Quando quiseres, aliás, e mesmo que o não queiras, hei de provar-te que nenhum destes paradoxos é falso, nem tão estranho como parece à primeira vista. Entretanto, este meu passeio ensinou-me como nos agarramos a tantas superfluidades de que racionalmente poderíamos prescindir, tantas coisas de que nem sentiríamos a falta se delas fôssemos privados pela força das circunstâncias. Com um reduzido acompanhamento de escravos, apenas os que cabiam num só carro, sem outros apetrechos além do que trazíamos no corpo, eu e o meu amigo Máximo estamos já a gozar o segundo dia de uma tranquila existência. Ponho um colchão por terra e deito-me no colchão. De 2 capotes que trago, um serve-me de lençol, o outro de cobertor. As refeições reduzem-se ao imprescindível e são preparadas sem requintes culinários. Para todo lado levo figos secos. A toda hora tenho comigo o bloco de apontamentos. Se há pão, os figos servem-me de conduto. Se não há, ocupam o lugar do pão. Fazem para mim de cada dia um dia de ano novo, que eu procuro tornar propício e feliz, com bons pensamentos e grandeza de alma. E esta nunca é maior do que quando renunciamos ao supérfluo e conseguimos a paz pela supressão do medo, bem como a riqueza pela supressão dos desejos. O carro que me transporta é uma carroça do campo. As mulas só dão sinal de vida, porque sempre lá vão caminhando. O carroceiro vai descalço, mas não por causa do calor. Dificilmente consigo de mim próprio a confissão aberta de que uma tal carroça me pertence. Ainda me não libertei por completo desta indigna vergonha de agir bem. Sempre que vem ao nosso encontro algum grupo mais aparatoso, coro, embora contrariado, isso só prova como aquele modo de agir que eu considero digno e louvável ainda se não fixou de modo definitivo e inabalável no meu espírito. Ora, quem se envergonha de uma modesta carroça, envaidecer-se-á de uma carruagem de luxo. Portanto, até agora, ainda pouco progredi. Ainda não ouso praticar a frugalidade em público. Ainda me preocupa a opinião dos outros viajantes. O que eu deveria ter feito era clamar essa oposição à mentalidade generalizada. Como sois loucos e insensatos, perdidos de admiração pelas futilidades e incapazes de avaliar alguém por si mesmo. Quando se trata de dinheiro, todos vós, como exímios contabilistas,
avaliais com rigor a situação do homem, a quem ides fazer um empréstimo ou prestar um favor, já que os favores são tratados como meros investimentos. Ele tem vastas propriedades, mas está cheio de dívidas. Possui uma bela casa, mas comprada com dinheiro emprestado. Ninguém exibe o mais bonito grupo de escravos, mas é incapaz de satisfazer os seus compromissos. Se ele pagasse aos credores, ficava sem nada. O mesmo rigor de apreciação deveríeis usar em relação a tudo mais, avaliando com exatidão o que cada homem tem mesmo de seu. Pensas que este homem é rico por mesmo em viagem se fazer servir em baixela de ouro, por ter campos de lavoura em todas as províncias, por folhear um enorme livro de contas, por possuir nos arredores de Roma terrenos com tal extensão que, embora fossem charnecas da Apulia, despertariam a inveja, pois apesar de tudo isso, ele é pobre. E por quê? Porque tem dívidas. Muitas perguntas. Deve tudo, a menos que penses haver diferença entre pedir um empréstimo a outro homem ou solicitá-lo à fortuna. Para que servem essas parelhas de gordas mulas, todas da mesma cor? Para que esses carros com baixos relevos em metal, corcéis recobertos de púrpura e coloridos panejamentos, são em ouro os arreios que lhe expendem sobre o peito, e de ouro cobertos. É de ouro fulvo ainda o freio que mordem. Todos estes adornos em nada tornam melhor, nem o proprietário, nem a mula. Marco Catão, o censor, cujo nascimento foi tão benéfico à República Romana como o de Cipião, pois enquanto um fez a guerra aos inimigos externos, o outro combateu a corrupção moral, deslocava-se montado no macho, carregado de alforjes, onde transportava os objetos de que necessitava. Bem gostaria eu que se cruzasse com ele algum desses filhos família, ricaços de exibição, precedidos de escravos batedores, de escolta númida, levantando à sua passagem uma nuvem de poeira. O nosso jovem, sem dúvida, teria uma aparência mais requintada e imponente do que a de Catão. Este nosso jovem que, no meio de todo o seu vistoso aparato, se debate sem saber se há de alistar como gladiador ou caçador de feras. Glorioso século aquele em que um general, um triunfador, um censor e, mais relevante ainda, um Catão, se contentava com um só cavalo, melhor dizendo, meio cavalo, pois os sacos de bagagens pendentes a um lado e a outro ocupavam parte do animal. Quem não preferiria aos rechonchudos pôneis, aos corredores asturianos, aos cavalinhos trotadores de hoje em dia, aquele solitário cavalo, tratado por Catão em pessoa? Estou vendo que esta matéria se não esgota, caso eu não decida pôr-lhe ponto final. Não vou, portanto, dizer mais nada sobre o assunto, mas é uma verdade que quem primeiro chamou as bagagens empecilhos adivinhou perfeitamente os hábitos hoje correntes. De seguida, proporei à tua consideração uns quantos silogismos da nossa escola que demonstram como a virtude é condição necessária e suficiente para vivermos felizes, conforme nós sustentamos. Todo bem torna o homem bom. Por exemplo, aquilo que a música tem de bom faz de um homem um músico. Os benefícios do acaso não tornam um homem bom, logo não são bens. Os peripatéticos respondem a este argumento afirmando a falsidade da nossa primeira premissa. Uma coisa boa, dizem eles, não torna necessariamente os homens bons.
Na música há coisas boas, uma flauta, um instrumento de corda, qualquer outro aparelho adequado à produção do canto, mas nenhum de tais instrumentos faz de um homem um músico. A isto responderemos que não entenderam a nossa ideia ao falarmos do que a música tem de bom. Nós não falamos do equipamento do músico, mas sim do que faz dele um músico. O nosso opositor fala dos acessórios da arte, não da arte em si mesma. Por isso mesmo, o bem próprio da arte musical, esse é que faz de um homem um músico. Vou tentar dizer o mesmo de uma forma mais clara. Quando dizemos o bem próprio da arte musical, pode entender-se o termo bem em dois sentidos. Por um lado, o que faz de um músico um executante, por outro, o que faz dele um artista. Para efeitos de execução, são necessárias flautas, cordas, quaisquer outros instrumentos, mas em termos de arte, estes são irrelevantes. Mesmo sem instrumentos, o músico continuará artista. Poderá, quando muito, ser impedido de praticar a sua arte. Esta duplicidade não se verifica no homem. O bem do homem e o bem da vida são um e o mesmo. Tudo quanto está ao alcance do mais desprezível e infame dos homens não deve ser considerado um bem. Ora, a riqueza está ao alcance de um proxeneta ou de um lanista. Logo, a riqueza não é um bem. A vossa proposição é falsa, dizem os nossos antagonistas. Nas atividades profissionais de gramático, de médico ou de piloto, vemos os respectivos bens serem acessíveis a homens extremamente humildes. Só que tais profissões não têm por finalidade a grandeza de alma, não implicam elevação moral, não são hostis aos favores do acaso. Em contrapartida, a virtude engrandece o homem e eleva-o acima das preferências do vulgo, sem desejar nem temer em excesso o que a opinião corrente toma como bem ou como mal. Quelidon, um dos eunucos que rodeavam Cleópatra, chegou a ser dono de um vasto patrimônio. Ainda recentemente, Natal, homem de língua tão viperina como debochada, disse que usava a boca para saborear os corrimentos das mulheres. Foi herdeiro de muitos ricaços e deixou, por sua vez, numerosos herdeiros. Que dizer deste caso? Foi o dinheiro que fez dele um debochado ou ele que conspurcou o dinheiro nas mãos de certa gente? O dinheiro até parece um denário caído num cano de esgoto. A virtude está acima destas contingências. É avaliada pelo seu valor intrínseco e dos favores da sorte, acessíveis indiscriminadamente a qualquer. Nenhum é a seus olhos um bem. A medicina ou a pilotagem não proíbem aos seus praticantes a admiração por tais benesses. Mesmo sem se ser homem de bem, pode-se ser médico, piloto gramático ou, por que não, cozinheiro. Um homem a quem é dado possuir um bem vulgar não pode considerar-se um homem vulgar. Cada um é tal qual os bens que possui. Um cofre vale pelo que tem lá dentro. Melhor dizendo, o cofre é um mero acessório do conteúdo. Imaginemos um saco cheio de dinheiro. Que outro valor lhe atribuímos, além do valor das moedas nele contidas? O mesmo se verifica com os donos de grandes patrimônios. Não passam de simples acessórios, de suplementos. A razão de o sábio ser grande está na grande alma que possui. Por conseguinte, é verdade que tudo quanto está ao alcance do mais desprezível dos homens não deve ser considerado um bem. Nunca direi, por exemplo, que a insensibilidade é um bem. Quer a cigarra, quer o pulgão são dotados dela. Nem sequer chamarei um bem ao repouso ou à ausência de desgostos.
Há bicho mais repousado do que um verme? Queres saber o que caracteriza o sábio, o mesmo que caracteriza a divindade? No sábio há que reconhecer algo de divino, de celeste, de superior. O bem não está à mão de todos, nem admite que qualquer um se arrogue à sua posse. Observa como cada região produz certas coisas e é hostil a outras. Aqui dão-se melhor as searas, acolá as videiras. Além crescem as árvores de fruto ou as ervas espontâneas. Não vês como o timolo nos dá o odor do açafrão? A Índia o marfim, os moles sabeus o incenso, os cálibes seminus o ferro? Todas estas produções foram disseminadas por várias regiões, de modo a tornar imprescindível o comércio entre os homens, sempre que cada grupo necessita dos produtos alheios. O supremo bem tem igualmente a sua sede própria, não é peculiar à terra do marfim ou à terra do ferro. Queres saber que lugar habita o bem supremo? A nossa alma. Mas se esta não for moralmente pura e reta, nunca sentirá o divino dentro de si. De um mal não pode resultar um bem. Ora, a riqueza é o resultado da avidez. Logo, a riqueza não é um bem. A objeção que nos fazem é que não é exato de um mal não poder resultar um bem. A riqueza pode ser o resultado de um sacrilégio ou de um roubo. É certo que o sacrilégio ou o roubo são males, mas, sobretudo, por darem origem mais a males do que a bens. Podem conseguir proveito, mas acompanhado de medo, inquietação, sofrimento psíquico e físico. Quem assim fala, admite necessariamente que o sacrilégio, embora sendo mal, porque gera muitos males, é em certa medida um bem, pois pode originar algo de bom. Pode fazer-se afirmação mais monstruosa do que esta? Pouco falta para nos convencermos a incluir no número dos bens o sacrilégio, o roubo, o adultério. Não há tanta gente que se não envergonha de roubar, tanta gente que se envaidece dos seus adultérios, mas os pequenos sacrilégios são punidos, os grandes são exibidos nos cortejos triunfais. Acrescente-se que, se de alguma forma considerarmos o sacrilégio como um bem, teremos de considerá-lo igualmente como uma ação honesta e moralmente justa, pois uma ação honesta é uma ação moralmente justa, coisa que nenhum ser humano se atreverá seriamente a admitir. Por conseguinte, é impossível que de um mal resulte algum bem. Se, conforme afirmais, o sacrilégio é um mal apenas na medida em que origina muitos males, caso não o puníssemos com suplícios e lhe garantíssemos a impunidade, então seria plenamente um bem. A maior punição de um crime, contudo, está nele mesmo. É um erro imaginar que o castigo está nas mãos do carrasco ou do carcereiro. O crime é punido quando é cometido, mas, enquanto é cometido, consequentemente, de um mal não pode nascer um bem, tal como numa oliveira não podem nascer figos. O fruto corresponde à semente, e um bem não degenera. Tal como a moralidade não decorre de ações indignas, também de um mal não pode provir um bem, pois o bem e a ação moralmente justa são uma e a mesma coisa. Certos estoicos contestam a objeção que referi desta outra maneira. Imaginemos que o dinheiro, seja qual for a sua proveniência, é um bem. Neste caso, o dinheiro não é o resultado de um sacrilégio, mesmo ser conseguido através de um sacrilégio. Explicando melhor, dentro do mesmo vaso há uma moeda de ouro e uma víbora. Se tirares a moeda do vaso,
não é por lá estar também uma víbora que a tiras, isto é, o vaso não me dá o ouro por lá ter dentro uma víbora, dá-mo sim, embora lá tenha também a víbora. Similarmente, pode obter-se proveito de um sacrilégio, não por o sacrilégio ser uma ação indigna e criminosa, mas sim porque também é uma ação proveitosa. Tal como no caso do vaso, o mal é a víbora e não o ouro que está ao pé da víbora. Também no caso do sacrilégio, o mal está no crime, não no lucro. Por mim, não aceito este raciocínio, pois a situação é completamente diferente num caso e no outro. No primeiro, eu posso tirar o ouro sem tocar na víbora. No segundo, porém, não posso obter lucro sem cometer sacrilégio. Ou seja, o lucro não está justaposto, mas sim indissociavelmente ligado ao crime. Uma coisa que, se a queremos obter, nos sujeita a inúmeros males, não é um bem. Ora, se queremos obter a riqueza, sujeitamo-nos a inúmeros males. Logo, a riqueza não é um bem. A vossa proposição, dizem-nos, pode entender-se em dois sentidos. Por um lado, significa que, ao querermos obter a riqueza, nos sujeitamos a muitos males. Todavia, também nos sujeitamos a muitos males, se pretendemos alcançar a virtude. Podemos fazer uma viagem, a fim de nos instruirmos e a meio dela naufragarmos, ou cairmos nas mãos de piratas. Por outro lado, pode significar que não é um bem aquilo que nos sujeita ao mal. Ora, esta proposição não implica necessariamente que a riqueza ou o prazer nos sujeitem ao mal, ou então, se a riqueza nos sujeita necessariamente ao mal, ela não só não será um bem, mas será mesmo um mal, enquanto vós vos limitais a dizer que ela não é um bem. Além disso, prosseguem, vós admitis que a riqueza tem certa utilidade, incluindo até entre as coisas vantajosas à vida. No entanto, segundo o raciocínio precedente, nem sequer seria uma coisa vantajosa, pois por sua causa podemos incorrer em muitas desvantagens. Alguns dos nossos respondem: estais enganados quando atribuís as desvantagens à riqueza. A riqueza não faz mal a ninguém. O que faz mal ou é a própria estultícia, ou a perversidade alheia. Um gládio também não mata ninguém, é somente a arma do assassino. Não é, portanto, a riqueza que nos faz mal, mesmo que nos façam mal por causa dela. Em meu entender, é superior à argumentação de Posidônio. Segundo ele, a riqueza é causa do mal, não porque ela em si o provoque, mas porque dá aso a que outros o façam. De fato, uma coisa é a causa eficiente, que necessariamente produz desde logo o mal. Outra é a causa antecedente. A riqueza funciona como causa antecedente. Sobe-nos a cabeça, gera o orgulho, desperta a inveja, e de tal modo nos perturba a razão que, mesmo sabendo os inconvenientes de ter fama de rico, nem assim desistimos de a ter. Os verdadeiros bens, esses, devem estar ao abrigo da censura. São puros, não corrompem a alma, não a enchem de inquietação, exaltam a alma, sim, elevam-na, mas sem vaidade. Os bens dão-nos confiança, a riqueza só nos dá audácia. Os bens dão-nos grandeza de alma, a riqueza dá-nos insolência, e a insolência não passa de uma falsa aparência de grandeza. Deste modo, diz ele, a riqueza não só não é um bem, como é mesmo um mal. A riqueza seria um mal se ela própria causasse o mal, se, como disse acima, fosse uma causa eficiente. Ela é, porém, uma causa antecedente. Não apenas desperta atenção, como ainda tem um efeito de sedução, pois apresenta uma aparência de bem
que parece real e digna de crédito à maioria. A virtude funciona também como causa antecedente em relação à inveja. Tanto a sabedoria como a justiça despertam muito frequentemente a inveja. Todavia, esta causa não se origina na própria virtude, nem corresponde inteiramente à verdade. Esta é bastante mais visível quando o aspecto com que a virtude se apresenta aos espíritos vaiantes no sentido de os incitar ao respeito e à admiração. Posidônio reformula o silogismo como segue: tudo o que não nos proporciona grandeza de alma, confiança, segurança, não deve ser considerado um bem. A riqueza, a saúde e coisas semelhantes não nos proporcionam nada disto, logo não são bens. E completa ainda o silogismo com este outro: tudo o que não dá à alma grandeza, confiança, segurança, mas pelo contrário, desperta nela a insolência, o orgulho e a arrogância, deve ser considerado mal. Os favores da sorte causam em nós estes defeitos, por conseguinte, não são bens. Segundo este raciocínio, pode objetar-se: a riqueza nem sequer é uma coisa vantajosa. É diferente a condição das coisas vantajosas e a dos bens. Uma coisa é vantajosa quando tem mais utilidade do que inconvenientes. Um bem é um valor absoluto, totalmente incapaz de ocasionar o mal. Uma coisa não é um bem por ser muito útil, mas sim por não poder deixar de ser útil. Além disso, uma coisa vantajosa pode ter interesse para os animais, para os homens imperfeitos ou mesmo estultos. Pode conter ainda em si algo de desvantajoso, embora se considere uma coisa vantajosa na maior parte dos casos. O bem, esse somente está ao alcance do sábio e tem necessariamente de ser impoluto. Tem coragem, meu amigo, só te resta mais um problema, se bem que este seja um trabalho de Hércules. O bem não provém de um conjunto de males, a riqueza provém de um conjunto de pobrezas. Logo, a riqueza não é um bem. Este silogismo não é originário da nossa escola, foram os peripatéticos quem o inventou e resolveu. Posidônio, por seu lado, afirma que este sofisma, debatido em todas as escolas de dialética, foi refutado por Antípatro, conforme segue: quando falamos em pobreza, não temos em vista a posse, mas sim a privação, o orbátio, como se dizia antigamente. A palavra não implica a ideia de possuir, mas a de não possuir. Com uma série de vazios, não se consegue encher nada. A abundância de objetos é que constitui a riqueza, não a abundância de carências. Estais a interpretar o termo pobreza incorretamente. A pobreza não consiste em possuir poucas coisas, mas em haver muitas coisas que se não possuem. Ou seja, o termo alude não às posses, mas às carências. Eu expressar-me-ia com mais facilidade se em latim existisse um vocábulo com o sentido de inexistência. É este, segundo Antípatro, o traço distintivo da pobreza. Assim, não consigo ver em que consiste a pobreza, senão na posse de poucas coisas. Um dia que tenhamos tempo, havemos de examinar a questão da substância da riqueza e da pobreza. Nessa altura, veremos também se não será melhor encarar com menos severidade a pobreza e tirar a riqueza os seus ares altivos, em vez de estarmos aqui a discutir sobre palavras, convencidos de que ajuizamos sobre a essência das coisas. Imaginemos que somos convocados para uma assembleia, onde se vai discutir uma lei sobre a abolição da riqueza.
Iremos nós persuadir os presentes, num sentido ou noutro, com silogismos desse tipo? Conseguiremos convencer com eles o povo romano a preferir com entusiasmo a pobreza, fundamento e causa do seu poderio, e a suspeitar das suas próprias riquezas, refletindo em que as conquistou aos povos vencidos, que delas resultou a introdução, nesta cidade, de tão puros e austeros princípios da corrupção eleitoral, da venalidade, da agitação social. Faloemos reconhecer que é excessiva a ostentação de troféus dos vencidos e que tudo quanto o único povo roubou a todos os outros, todos estes o poderão roubar facilmente, por sua vez, aquele povo único? Aqui está a tese que nos importa propagar e também erradicar as paixões, em vez de tentar dar delas definições exatas. Se tal nos for possível, falemos com maior vigor, se não, falemos em termos mais claros. Queres saber o que eu penso das artes liberais? Não admiro, nem incluo entre os bens autênticos um estudo que tenha por fim o lucro. São conhecimentos subsidiários, úteis apenas enquanto servem de preparação ao intelecto, mas desde que não sejam a sua única ocupação, somente devemos deter-nos na sua prática, enquanto nosso espírito não for capaz de tarefa mais alta. São somente exercícios, não obras a sério. Compreendes por que razão se lhes chama estudos liberais, porque são dignos de um homem livre. No entanto, o único estudo verdadeiramente liberal é aquele que torna o homem livre. E esse é o estudo elevado, enérgico, magnânimo da sabedoria. Os outros são brincadeira de crianças. Ou julgas tu que há algo de bom em matérias que vês serem professadas pelos mais indignos e prejudiciais dos mestres? Tais matérias devemos tê-las estudado uma vez e não continuar a estudá-las. Alguns inquiriram se os estudos liberais são suscetíveis de formar um homem de bem. Ora, não é esse o seu propósito, nem pretendem sequer arrogar-se tal capacidade. A gramática ocupa-se do estudo da linguagem. Se pretender espraiar-se mais longe, ocupar-se-á da explicação de textos, e se chegar aos seus extremos limites, abordará a poética. Em que é que estes assuntos aplanam a via para a virtude? A divisão das sílabas, a observação dos significados, o conhecimento dos temas mitológicos, as leis e variações dos versos. Em que é que isto contribui para nos livrar do medo, nos libertar do desejo, nos refrear as paixões? Passemos à geometria e à música. Nelas, nada encontrarás que nos impeça de sentir receios ou desejos. E quem não adquirir estes conhecimentos essenciais, não ganha nada em adquirir outros. Vejamos se os mestres das artes liberais ensinam ou não a virtude. Se não a ensinam, não podem transmiti-la. Se a ensinam, então são filósofos. Queres verificar até que ponto é verdade que eles não ensinam a virtude? Repara como a especialidade de cada um difere da de todos os outros. Ora, se todos professassem a mesma doutrina, haveria semelhança entre eles, a menos que consigam convencer-te de que Homero foi filósofo, quando os próprios argumentos que usam provam o contrário. Às vezes fazem dele um estoico, que apenas admite a virtude e evita os prazeres, incapaz de se desviar da conduta moral, mesmo a troco da imortalidade. Outras vezes, um epicurista que aprecia a situação pacífica da cidade e passa a vida entre banquetes e recitais. Outras, um peripatético que considera 3 categorias de bens. Outras ainda, um acadêmico afirmando que tudo quanto existe é incerto.
É evidente que em Homero não existe nenhuma destas teorias, simplesmente porque as há todas e todas diferem umas das outras. Admitamos que Homero foi filósofo. Nessa altura é porque foi um sábio, ainda antes de saber o que fosse a poesia. Estudemos então as matérias que fizeram de Homero um sábio. Pôr-me a indagar qual dos dois era mais velho, se Homero se Hesíodo. Importa-me tanto como saber por que motivo Écuba, que de resto era mais nova do que Helena, suportava tão mal o peso da idade. Pois que havemos de considerar matéria de peso, saber quantos anos tinham Patroclo ou Aquiles, investigar por onde andou Ulisses errante, em vez de procurar não andar errante nós. Não há vagar para discretear se Ulisses passou tormentas entre a Sicília e a Itália, ou se ultrapassou os limites do mundo conhecido, já que uma errança tão longa mal caberia em tão curto espaço. É cotidianamente que as tempestades da alma nos assaltam, que a perversidade nos arrasta por todos os males porque passou Ulisses. Não faltam coisas belas que nos atraiam perigosamente os olhos. Não faltam inimigos. De um lado, há monstros cruéis, ávidos de sangue humano. De outro, insidiosas lisonjas aos nossos ouvidos. De outro, naufrágios e calamidades de toda espécie. Ensina-me a amar a pátria, a esposa, o pai. Ensina-me como, mesmo após o naufrágio, eu poderei singrar na via da honestidade. Para que indagar se Penélope foi casta ou não, se com as suas palavras conseguiu enganar os contemporâneos, ou se ainda antes de ter a certeza, ela já suspeitava de que o homem que estava à sua frente era Ulisses. Ensina-me sim o que é a castidade, até que ponto ela é um bem, e se está dependente do corpo ou do espírito. Passemos ao músico. Tu ensinas-me de que modo se harmonizam os sons agudos e graves, de que modo produzem um acorde os diferentes sons produzidos pelas cordas. Indica-me antes o modo de ter o espírito em harmonia consigo mesmo, de ter consonância nas minhas ideias. Indicas-me quais são os modos plangentes. Ensina-me antes a não soltar palavras plangentes, mesmo na adversidade. O geômetra ensina-me a medir os latifúndios, em vez de me ensinar a medir quanto basta para um homem. Ensina-me a contar. Treina-me no manejo dos números ao serviço da avareza, em vez de me ensinar que tais cálculos nada interessam à minha formação, que um homem cujos bens deixam os contabilistas fatigados não é mais feliz por isso. Melhor, como são supérfluos bens, cujo dono seria o mais infeliz dos homens, se fosse coagido a contabilizar pessoalmente tudo quanto possui. Que me importa saber como lotear um terreno, se não sei dividi-lo com meu irmão? Que me importa medir com toda minúcia as dimensões de uma leira e ver no relance se alguma fração ficou sem ser marcada, se a insolência de um vizinho que me subtrai algum torrão me deixar em ânsias. Ensinam-me a não perder qualquer fração da minha propriedade. Ora, o que eu quero aprender é a ficar sem ela inteira e manter o rosto alegre. Dir-se-á, expulsam-me das terras do meu pai, do meu avô. Sim? E antes do teu avô, quem era o dono dessas terras? És capaz de dizer, já não peço o nome do antigo dono, mas ao menos de que nação era ele? Ocupaste esse terreno, não como proprietário, mas como colono. E colono em proveito de quem? Se as coisas te correrem bem, do teu herdeiro. Os juristas afirmam que não é possível tomar em uso capião a propriedade pública, logo aquilo que possuis,
que dizes ser teu, é público, mas pertence ao gênero humano. Que notável técnica! Sabes medir círculos, reduzir à forma de um quadrado qualquer polígono que te apresentem. Sabes determinar as distâncias entre os aços. Não há nada que não se aplique aos teus instrumentos de medida. Pois se és tão bom técnico, mede o espírito humano, diz até que ponto ele é grande ou é pequeno. Sabes o que é uma linha reta, de que te serve isso, se não souberes andar na vida com retidão. Passemos agora ao especialista no conhecimento dos astros, aquele que sabe onde vai ocultar-se o gélido astro de Saturno, as paragens celestes, por onde erra ígneo Deus de Silene. Que me adianta este saber, ficar preocupado cada vez que Saturno e Marte estão em oposição, ou Mercúrio entra no ocaso com Saturno ainda acima do horizonte. Não seria melhor saber que, onde quer que estejam, os astros são propícios e imutáveis, move-os à ordem constante do destino, o seu curso inevitável. Eles seguem a trajetória que lhes foi fixada e são causa ou indício de todos os acontecimentos, se são causa de tudo quanto acontece, em que nos beneficia o conhecimento de algo que é imutável, se são indício que nos adianta prever aquilo a que não podemos escapar. Quer previamente saibas, quer não, as coisas acontecem. Se reparares no curso do sol e na marcha ordenada das estrelas, nunca o dia seguinte te enganará, nem te iludirá a aparência falsa de uma noite serena. Tomei todas as providências para me defender de qualquer aparência falsa. Então, o dia seguinte nunca me enganará? O engano provém de suceder o que se não espera. Eu por mim ignoro o que vai suceder. Sei, todavia, tudo o que pode acontecer. E disto não peço descontos. Espero tudo quanto venha. Se algo me for poupado, aceitarei o benefício. Engana-me o dia seguinte, se me não for fatal. Não, nem assim me engana. Tal como sei que tudo pode suceder, também sei que não sucede tudo ao mesmo tempo. Por isso, aguardo que suceda o melhor, embora me prepare para o pior. Neste ponto, hás de permitir-me que não siga a tradição, não consiga admitir no número das liberais a arte do pintor, do escultor, do marmorista ou de outros artesãos de peças de luxo. Também elimino do número das artes liberais a prática da luta, técnica toda baseada no óleo e no pó, a menos que deva incluir nelas a arte dos perfumes, a culinária e todas as demais que existem para servir os nossos prazeres. O que há de liberal, pergunto eu, nestes indivíduos que vomitam em seco, que quanto mais engordam o corpo, mais deixam o espírito macilento e letárgico? Podemos considerar alguma destas artes como estudo liberal para os nossos jovens, os jovens cuja formação os nossos maiores asseguravam, fazendo-os brandir lanças, atirar chuços, dominar cavalos, lidar com armas? Antigamente, não ensinavam aos filhos nada que estes pudessem aprender deitados. Diga-se que nenhum nem outro tipo de educação ensina e desenvolve a virtude. Que importa, de fato, saber dominar um cavalo e refrear a sua corrida, se nos deixarmos levar pelas mais desenfreadas paixões? Que interessa ser capaz de vencer a luta, ou no pugilismo, muitos adversários, se nos deixarmos vencer pela cólera? Nesse caso, os estudos liberais não nos são de qualquer utilidade. Têm muita utilidade em outros aspectos, nenhuma no que concerne à virtude. Na realidade, também as artes manuais, que são reconhecidamente inferiores, têm grande importância no que toca aos acessórios da vida, mas nada tem a ver com a virtude. Então, por que instruímos os nossos filhos
através dos estudos liberais. Não é porque estes lhes possam transmitir a virtude, mas porque preparam o espírito para recebê-la. Do mesmo modo que a cartilha, como lhe chamavam os antigos, pela qual as crianças aprendem as letras do alfabeto, não lhes ensina as artes liberais, mas torna-as aptas a poderem aprendê-las mais tarde. Também as artes liberais não guiam o espírito até a virtude, mas facilitam-lhe o trajeto. Posidônio considera que há 4 tipos de artes: as vulgares e inferiores, as recreativas, as educativas e as liberais. São vulgares as dos artesãos, simplesmente manuais, e dirigidas apenas aos objetos acessórios que usamos. Nelas não há qualquer aproximação com a formação intelectual e moral. As recreativas são as que têm por objeto o prazer dos olhos e dos ouvidos. Entre elas incluirás, por exemplo, a arte dos maquinistas de teatro, inventores de cenários que surgem sem se saber como, de estrados que se elevam no ar silenciosamente, ou ainda de outras invenções inesperadas. Elementos antes unidos que se afastam, outros antes afastados que parecem unir-se por si mesmos, outros que se erguem no ar e lentamente vão descendo. Tudo isto atrai a atenção dos ignorantes, prontos a admirar todos os efeitos inesperados de que desconhecem as causas. São educativas aquelas artes já com algo de comum com as liberais, que os gregos chamam enciclopédicas e os romanos igualmente chamam liberais, mas verdadeiramente liberais, ou com mais propriedade, verdadeiramente livres, são aquelas cujo objetivo é a virtude. Uma objeção possível, tal como a filosofia tem uma parte natural, outra moral e uma terceira racional, assim também o conjunto das artes liberais exige-lhe seja dado um lugar dentro da filosofia. Quando se abordam as questões naturais, é imprescindível o contributo da geometria. Logo, esta é a parte da ciência a que dá o seu contributo. Há muitas coisas que nos prestam o seu contributo, sem por isso serem parte de nós mesmos. Digo mais, se fossem parte, não dariam contributo. A alimentação é um contributo, mas não uma parte do nosso corpo. A geometria presta-nos um determinado serviço, e por isso a filosofia necessita dela, tal como ela necessita de um técnico, mas nem é parte da geometria, nem a geometria é parte da filosofia. Além disso, cada uma tem o seu domínio próprio. O sábio investiga e descobre as causas dos fenômenos naturais. O geômetra procura e calcula os números e as medidas. O sábio descobre as leis que regem os corpos celestes, qual seu alcance e a sua natureza, e estudar o curso da respectiva órbita, as inclinações que apresentam, e devido às quais descendem e ascendem, e por vezes parecem ficar parados, embora os corpos celestes nunca possam parar. Essa é a tarefa do matemático. O sábio descobre a causa, pela qual um espelho reflete uma imagem. O geômetra saberá dizer-te que distância deve existir entre o corpo e a imagem, e qual o tipo de espelho que produz este ou aquele tipo de imagem. O filósofo demonstrar-te-á que o Sol é grande. O matemático, baseado na prática e na experiência, dir-te-á quanto ele mede. Mas, como base, o matemático necessita de alguns postulados fundamentais, pois nenhuma arte existe de pleno direito se os seus fundamentos forem deficientes. A filosofia não depende de nada, constrói sozinha todo o seu edifício. A matemática, por assim dizer, é usufrutuária, edifica em terreno alheio, recebe os elementos de base, cuja utilização lhe permite ir mais além. Se através dela fosse possível atingir a verdade, se ela fosse capaz de abarcar a natureza do universo,
Eu diria que ela era de grande utilidade para o espírito humano, o qual se eleva pelo estudo do mundo celeste e como que recebe em si algo do céu. O único caminho conduz a alma humana à plenitude, à ciência imutável do bem e do mal. Nenhuma outra arte existe dedicada à investigação dos bens e dos males. Passemos em revista cada uma das virtudes. A coragem consiste em desprezar as causas de terror, tudo que inspira medo e subjuga a nossa liberdade. Tudo ela despreza, desafia, derruba. Acaso as artes liberais nos ajudam a conseguir isto? A lealdade é o mais sagrado bem do coração humano. Nenhuma imposição a pode obrigar a trair. Nenhuma esperança de lucro a corrompe. Queima, tortura, mata. Diz ela, não trairei. Quanto mais a dor me tentar arrancar os segredos, mais fundo eu os esconderei. Acaso as artes liberais são capazes de provocar uma tal coragem? A temperança refreia os prazeres, odeia e afasta uns, modera outros e reduz-los a limites justos. Nunca busca o prazer pelo prazer. Sabe que a medida justa para aquilo que desejamos não é o nosso apetite, mas apenas a quantidade de que é lícito desfrutar. A simpatia humana impede a soberba e a agressividade para com o próximo. Mostra-se amável e afável com todos, em palavras, atos e sentimentos. Não considera como alheio ao mal dos outros, e dos seus bens próprios nenhum estima mais do que aqueles que podem ser úteis a outrem. Acaso as artes liberais podem formar em nós um tal caráter? Não, tal como não nos podem ensinar a simplicidade, a modéstia, a moderação, nem sequer a frugalidade ou a parcimônia, nem sequer a clemência, que nos ensina a poupar a vida alheia, tanto como a nossa própria, e que sabe que um homem não deve desperdiçar a vida de outro homem. Poder-se-á objetar, vós dizeis que sem as artes liberais é impossível atingir a virtude. Por que razão dizei agora que elas em nada contribuem para a virtude? Pela mesma razão, porque sem comida não se atinge a virtude, e nem por isso a comida tem qualquer coisa a ver com a virtude. Também um monte de tábuas não faz o navio, embora não possa haver um navio sem tábuas. Não há razão para considerar contributo qualquer coisa indispensável à existência de outra coisa. Ainda te digo mais, é possível chegar à sabedoria sem as artes liberais, pois embora a virtude se aprenda, não é através delas que se aprende. Que razão me impede de pensar que pode vir a ser sábio um homem que desconhece o alfabeto, uma vez que a sabedoria não reside no alfabeto. A sabedoria cinge-se às ações, não às palavras. Não sei mesmo se não será mais segura a memória que dispensa qualquer auxílio exterior. A sabedoria é algo de grande e de vasto, exige para si todo o espaço. Temos de nos debruçar sobre o divino e o humano, sobre o passado e o futuro, sobre o transitório e o eterno, sobre o tempo, e ver quantas questões apenas este último suscita. Primeiro, se ele em si mesmo é alguma coisa, depois, se antes de haver tempo alguma coisa existiu sem tempo, se apareceu quando começou o universo, ou se, porque ainda antes do universo já existiu algo, o tempo também então existiu. Apenas sobre a alma, como são inúmeros os problemas, donde provém, de que natureza é, quando começa a existir, quanto tempo dura, se transita de um lugar a outro, passando a residir alternadamente, inserida em diversas formas animais, ou se apenas uma vez vive na escravidão do corpo e depois liberta, vai vagueando pelo todo, se é ou não um corpo, o que é que faz quando deixar de agir por nosso intermédio, de que modo usufrui da sua liberdade, uma vez saída deste cárcere. Se se esquece daquilo porque passou,
e apenas começa a conhecer-se desde que, arrancada ao corpo, se eleva nos espaços. Qualquer área que abordes, dentro do estudo do divino e do humano, aí encontrarás enorme cópia de matérias a investigar e a aprender até a exaustão, para teres campo livre onde alojar todos estes assuntos tão numerosos e tão vastos. Deverás libertar o espírito de tudo quanto é supérfluo. A virtude não surgirá em espaço tão apertado. Grande matéria exige espaço sem limite. Manda tudo o mais embora. Consagra-lhe todo o teu ânimo. No entanto, é interessante possuir noções sobre as diversas artes. Mas retenhamos delas apenas o indispensável. Então, tu consideras censurável quem compra coisas de uso supérfluo, quem faz em casa ostentação de objetos de luxo, e não censuras quem se enreda num aparato de conhecimentos supérfluos. Querer saber mais do que o necessário é uma forma de intemperança. Que dizer desta paixão pelas artes liberais, que torna as pessoas pedantes, palavrosas, inoportunas, amigas de se ouvir, incapazes de aprender o indispensável, porque andaram estudando coisas inúteis. O gramático Dídimo escreveu 4.000 livros. Eu já teria pena dele, se tivesse limitado a ler tanta bagatela. Nos livros investiga qual a pátria de Homero, noutros qual foi a verdadeira mãe de Enéas, noutro se Anacreonte se entregou mais à vida de prazer ou à bebida, noutro se Safo foi prostituta. Em suma, coisas que, se soubéssemos, deveríamos esquecer. E vem-me dizer agora que não é longa a vida. Mesmo pelo que toca aos nossos estoicos, poderei indicar-te muita coisa que deveria ser cortada. Uma saudação como esta, ó que homem erudito, implica um enorme gasto de tempo e uma enorme maçadoria para os ouvidos alheios. Contentemo-nos com este mais modesto título, ó que homem de bem, pois então é preciso ir revolver a história de todos os povos e investigar quem foi o primeiro homem a escrever poemas. À falta de arquivos, terei de pôr-me a conjecturar quanto tempo decorreu entre Orfeu e Homero? Hei de aprender os sinais com que Aristarco expurgava os poemas dos outros e gastar a minha vida ocupado em sílabas? Ou hei de permanecer fixo no pó da geometria? Já me teria passado da lembrança aquele salutar preceito: aproveita bem o tempo? Tenho de saber tudo isso? O que posso ignorar então? O gramático Ápion, que no tempo de Gaio César percorreu toda a Grécia e foi adotado por todas as cidades, em honra de Homero, dizia que o poeta, após ter terminado toda a sua obra, a Odisseia e a Ilíada, tinha acrescentado aos poemas um prólogo, no qual narrava toda a guerra de Troia, e apresentava como prova o fato de Homero ter colocado no primeiro verso 2 letras, pelas quais indicava sutilmente o número total dos seus cantos. Ora, aqui está o tipo de coisas que deve saber quem quiser saber muito. Já te dispuseste a pensar quanto tempo te é roubado pelos problemas de saúde, pelos teus deveres oficiais, pelos teus deveres particulares, pelos teus deveres cotidianos, pelo sono? Mede a duração da tua vida. Não cabe lá muita coisa. Eu estou falando dos estudos liberais, mas mesmo os filósofos, quanta superfluidade, quanta coisa inútil neles encontramos. Também eles desceram até a divisão das sílabas, as propriedades das conjunções e preposições, rivalizaram com os gramáticos, rivalizaram com geômetras, e quanto naquelas artes era supérfluo, transferiram-no para a filosofia. Daqui proveio que dessem mais aplicação ao falar do que ao viver. Houve este exemplo do mal que pode fazer a sutileza excessiva e de como pode ser nociva a verdade. Protágoras afirma que, em toda questão,
se pode argumentar validamente pró e contra, a começar pela questão de saber se toda questão pode ser argumentada pró e contra. Nausífanes afirma que, de tudo quanto parece existir, tão provável é a existência como a não existência. Parmênides diz que nada existe no universo, de tudo quanto parece existir. Zenão de Eleia resolveu o problema de uma vez por todas. Para ele, nada existe. Sobre isto, tem opinião quase idêntica os pirrônicos, os megáricos, os heréticos e os acadêmicos, os quais introduziram uma nova ciência, a ciência de não saber nada. Podes atirar tudo isto para o meio do armazém de superfluidades, que são os estudos liberais. Estes oferecem-me uma ciência que não me ajuda em nada. Aqueles roubam-me a esperança de toda e qualquer ciência. Apesar de tudo, sempre é melhor saber uma coisa supérflua do que não saber nada. Os primeiros não me trazem qualquer luz que ilumine o caminho para a verdade, mas os outros até me arrancam os olhos. Se dou ouvidos a Protágoras, não há na natureza nada que não seja incerto. Se escuto Nausífanes, só há uma coisa certa, que nada é certo. Se acredito em Parmênides, só existe o Uno. Se em Zenão, nem sequer o Uno existe. Então o que somos nós? O que é isto que nos rodeia, nos cria, nos sustenta? Toda a natureza é uma sombra, ou vazia ou ilusória. Nem poderei dizer quais são os que mais me irritam, se aqueles que nos não permitem saber nada, se os que nem sequer nos deixam saber que nada sabemos.